No estudo de hoje de 1 Coríntios 3, Paulo nos lembra que nesse mundo afora, nesse mundo que muitas vezes parece gigante, existe um lugar que só você se encaixa e mais ninguém. É interessante pensar nisso porque Paulo começa este capítulo falando assim: olha, gente, já que vocês estão causando intrigas, discórdias, brigando para ver quem é de fulano, quem é de ciclano, discutindo esse negócio de a religião, de não, mas eu sigo essa doutrina, eu sigo aquela doutrina, porque então vocês estão fazendo isso tudo, eu considero vocês crianças na fé, crianças em Cristo, pessoas que não entenderam os 3 princípios que eu vou compartilhar aqui. E por que então o povo de Coríntios não entendeu esses 3 princípios? Eles ficavam discutindo e brigando como se não existisse lugar suficiente na terra para todos, como se só um fosse importante ou só o outro fosse importante. Então preste atenção, porque esses 3 princípios podem te alertar, pode te chamar de volta à vida, te volta à autoestima. Nesse mundo, gente, que nossa, Instagram, Facebook, enfim, YouTube, um monte de coisa que nos convida à divisão, que nos convida à autorrejeição. Nós temos que cuidar da nossa mente dia e noite para permanecermos firmes em Deus. Então, primeira coisa que Paulo fala: gente, eu chamo vocês de crianças porque vocês não entenderam que existem papéis diferentes no mundo e você vai ter diferentes atuações e todas elas são importantes. E ele fala assim: vai ter dia que você vai plantar e o outro vai colher. E vai ter dia que o outro vai plantar e você vai colher. Mas independente de quem planta e quem colhe, Deus é quem fará o fruto prosperar. Deus é quem cuida para que então aquela semente que vocês plantaram dê bons frutos e para que aquilo prospere. Então, entenda que, independente da fase de vida que você se encontra, quem vai fazer com que o contexto como todo dê certo é Deus. Então, apenas confie no seu espaço único e haja de maneira adequada, porque Deus ele tem a visão do todo e ele está cuidando do tudo. Lá em 1 Coríntios 3:6, Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Lembre sempre disso. Segundo ponto, Paulo nos lembra que existe fases da nossa vida que a gente está bem ativa, que a gente está ativa, que a gente está fazendo e acontecendo, e a gente está se sentindo, não, eu tô fazendo a diferença, tô com a minha autoestima alimentada. E tem outras fases da nossa vida que são mais monótonas, de certa maneira. Ou então, outras fases que a gente foca só numa coisa. Por exemplo, a maternidade. Aquelas mães que vêm, tipo assim, do mercado de trabalho, ativa, e depois tem que parar tudo para então ser mãe, vão entender muito bem do que eu tô falando. Porque o mundo, essa situação, nos convida a pensar que, puta, eu não tô fazendo nada. O que eu tô fazendo não faz diferença. Sou mãe. O que você faz? Eu sou só mãe. Sabe o que ela fala? Eu sou só mãe. Isso, como se fosse algo que não tenha tanta importância quanto uma mulher, por exemplo, que trabalha fora de casa. Gente, isso é mentira, porque Deus nos edifica em todas as fases da nossa vida. Deus vai edificar o seu interior se você permitir, na fase que você está na agitação e na fase que você está na calmaria. Em ambas as fases, Ele é contigo. Então, ajusta a sua identidade. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Isso é, você é edifício de Deus, Ele vai te edificar, seja na fase de agitação, seja na fase de focar numa única coisa, uma fase mais calma. Então, permita que a sua edificação venha de dentro para fora, muito mais do que de fora para dentro. E por fim, gente, que é o terceiro ponto, Paulo nos lembra que a vitória já é nossa. Então, permaneça firme em Cristo, permaneça firme em Deus. Por mais simples que você ache que a sua atividade atual seja, permaneça firme, porque essa atividade ela é parte essencial no projeto todo de Deus. Não desvalorize a sua atividade, porque você não vê o todo. Quem vê o todo é Deus. Sabe, gente, muitas vezes eu fico pensando,
Eu moro, né, nos Estados Unidos e quantas vezes eu sinto saudade das coisas simples do Brasil. É aquele bolo que a Maria, ela chama Maria, né, que trabalha para minha mãe faz anos, mas ela faz um bolo de chocolate maravilhoso. Então é aquele bolo que a Maria faz que eu sinto falta. É aquele colo de mãe coçando meu braço que eu sinto falta. Você tá entendendo? Agora pensa, são coisas simples, mas são essas coisas que falam valores dentro do nosso coração. Então pare de desqualificar o simples da sua vida como se o simples fosse sem valor, porque o simples tem grande valor e fala grandes coisas nos corações das pessoas ao seu redor. Então permaneça alimentando a sua autoestima de que Deus nos deu Jesus. E Jesus nos deu um mundo. Então, o mundo é seu, o mundo é nosso. Levanta a sua autoestima, toma posse disso e independente da sua fase de vida, independente do que você está fazendo agora, qual papel você está atuando agora. Deus é o Deus que cuida do todo, que faz o todo acontecer. A vitória já te foi dada. Só falta você ajustar a sua coroa de filho e filha de Deus. Tá bom? Então eu vou terminar com esse versículo de 1 Coríntios 3, 22 e 23, que Paulo fala assim, ó. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Lembre ao seu coração disso. E pare de ser uma criança na fé. Pare de fazer comparações indevidas. Pare de causar divisão. E cresça na identidade que você foi chamada para ter. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos chama de filhos e filhas amadas do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor faz com que cada fase da nossa vida haja um crescimento, uma evolução, Senhor. E cada fase é de extrema importância dentro do contexto que o Senhor tem para nós, Pai. Então eu te peço que o Senhor venha ajustar a coroa da pessoa que está me assistindo agora, Pai. Que o Senhor venha lembrar ela que ela é amada, que ela é querida, que ela é aceita. Que o Senhor venha alimentar a autoestima dela para que ela permaneça, seja na fase da agitação ou seja na fase da calmaria. Que ela possa permanecer no centro da sua vontade, Pai. Eu te peço, preenche o coração dela de alegria de saber que o futuro dela aguarda, que no futuro dela existe uma vitória aguardando por ela. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.